Nós estamos recebendo em nossos estúdios o ex-vereador do Partido dos Trabalhadores, Arnô Pereira, que é pré-candidato às eleições para a Câmara Municipal agora em 2012, e o atual vereador José Caldini Crespo também conosco no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Ontem, o prefeito Vitor Lippe esteve participando, como ocorre todas as semanas aqui do Jornal da Manhã, e entre vários assuntos discutidos, o principal talvez ontem foi a questão da revogação da lei dos postos de combustíveis na cidade de Sorocaba. A lei que foi aprovada em outubro de 2002, a lei número 6.700, de autoria até então do vereador Arnô Pereira. Ontem, o prefeito Vitor Lippe disse por várias vezes que pretende revogar esta lei e chegou a dizer que quando esta lei foi elaborada pelo então vereador Arnô Pereira, talvez o vereador, de uma forma ingênua, não tenha realmente acompanhado com todos os detalhes o que poderia trazer de malefícios à cidade de Sorocaba. O prefeito chegou a dizer que a cidade está engessada por não haver possibilidade da instalação de novos postos na cidade de Sorocaba. Arnô, bom dia. Bom dia, Paulo Roberto, bom dia, Kiko, Crespo, Moreto, Urbano, Pedrinho, enfim, todos da Rádio Jovem Pan. Eu agradeço esse espaço novamente aqui para dizer que, infelizmente, se o prefeito achava que eu estava distraído, ele estava desinformado, que não deveria estar desinformado. Ele era secretário de governo na época, que foi lançado o projeto de lei. Esse projeto de lei, o projeto de lei, então, na época, ele foi elaborado, inclusive com a ajuda de vereadores do PSDB, como Paulo Mendes, Francisco Mocoia Bico, aprovado por unanimidade, feito audiências públicas, discutido com o técnico da CETESB, com o Corpo de Bombeiro, principalmente com o Sicompetro, o Sindicato dos Frentistas de Sorocaba e região. Debatemos a lei, demos a oportunidade de todo mundo colocar sua opinião e foi aprovado por unanimidade. Então não dá para o prefeito vir aqui e dizer que eu estava distraído. Ele que deveria estar um pouco mais informado quando vem no meio de comunicação falar sobre uma matéria muito importante e que envolve milhões. Milhões. Porque a lei foi promulgada pelo ex-prefeito Renato Amari e logo em seguida o Ministério Público entrou com ação civil pública para anular o artigo 5º. E esse projeto de lei, essa lei ficou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Qual é o artigo 5º? O artigo 5º que diz sobre o distanciamento, que fala que justamente o seguinte: há uma distância de 500 metros de shopping centers, hipermercados, que não tinha nenhum shopping center, nenhum hipermercado na cidade. A uma distância de 200 metros de... Já tinha o shopping Sorocaba, já tinha o shopping Esplanada. Mas não tinha... Mas não tinha um posto instalado. Não tinha posto. Não tinha tinha posto. shopping, mas não tinha posto. A uma distância de 100 metros de escolas, creches, asilos e hospitais. A uma distância de 200 metros de mananciais, curso d'água, lagos, lagoas e reservas. E a uma distância de 800 metros de outro, como referência para total medida, qualquer das divisas do PRCA já edificado. Ou seja, uma distância de 800 metros dos postos já existentes. Foi discutido, foi feita audiência pública, a prefeitura participou da discussão. O senhor não acha, independente de toda a questão de discussão técnica, isso não limita a livre concorrência? O consumidor não acaba sendo... Na realidade... pela ausência de postos, ou alguns que têm postos querem basicamente criar ali, quase que não digo um cartel, mas estabelecer o seu cartório. Pode até ser. No sentido negativo da palavra. Pode até ter esse sentido, mas quem na época que foi discutida, foi em comum acordo com todo mundo, prefeitura, Sincopetro, Sindicato dos Frentistas. Aliás, eu digo isso com muita tranquilidade, vereador Arnô, que com um projeto da sua autoria, eu posso aqui corroborar a sua honradez, o seu caráter. Então, assim, em nenhum momento o senhor se deixaria usar não, em momento comerciais, eu lhe conheço. Por isso pergunto com muita tranquilidade. E eu respondo com o máximo de tranquilidade possível, porque eu fui procurado pelo setor competente, fiz questão de chamar a audiência pública para polarizar a discussão com a sociedade, que eu sei que era uma questão rígida, que é uma questão específica sobre um tipo de prestação de serviço para a cidade e de risco, porque pode ter explosão ou contaminação. Então eu fiz questão de chamar, foram 2 audiências públicas, várias reuniões, sentamos várias vezes para discutir como ia ficar a redação disso. Discutimos, inclusive, ela é estritamente ambiental quando falar da questão dos lava-rápidos, porque pode até ser rígida, mas não dá para estar jogando detergente e combustível
Sabe, O senhor é favorável à manutenção ou o senhor acha que essa lei tem que ser repensada agora que a cidade cresceu? Não sou contra repensar, hipótese alguma. Não sou contra repensar e não sou eu que vou dizer, eu sou político. O técnico que tem que dizer que não tem risco de explosão. É o técnico que tem que dizer que o lava-rápido que está jogando detergente na rede de esgoto não vai poluir. O senhor acha, na verdade, que essa questão não pode ser discutida tão rapidamente? É isso? Além de não ser discutida tão rapidamente, ela precisa ser debatida novamente. Ela precisa ser chamada, que se chame audiência pública na Câmara, que debata com todos os setores envolvidos, que chame CETESB, sabe? Agora não dá para comparar posto de gasolina como farmácia, como fez o Ministério Público. Agora, vereador, Público, alguns postos conseguiram se instalar com liminar. E essa liminar foi cassada no mês de setembro. Na realidade, qual é a ação do poder público em relação a isso? O que a prefeitura tem que fazer? Se a liminar foi cassada, teoricamente esses postos têm que ser fechados. Na realidade não é que a liminar foi cassada. A lei estava suspensa e 16 postos de gasolina na cidade, como Extra, Carrefour, Santos Supermercado, Macro e mais os ao lado de mananciais e escola que foram instaladas com liminar. Não podia nada, né? De acordo com a lei, muito pouco se podia. O que acontece? Enquanto a lei estava suspensa, foram apresentadas como liminar e o juiz expediu a liminar e eles se instalaram na cidade. Com o julgamento do Tribunal de Justiça favorável à lei, uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, que foi derrotado pelo Tribunal de Justiça. E o Ministério Público não recorreu? Não recorreu, ele tinha 30 dias para recorrer e não recorreu da sentença do TJ. E o que mais me espanta é que o defensor da lei no Tribunal de Justiça foi a própria prefeitura. Por que ela mudou de opinião 5 meses depois? Então o debate tem que ser feito com muita clareza. Eu não estou aqui defendendo A ou B. Se tem que alterar, eu sou um agente político. Se tem que alterar a lei, faça-se o debate político. Então, teoricamente, esses postos, desde a vigência, então, da lei, mês de setembro, saiu a decisão, eles estão irregulares e deveriam ser fechados. Deveriam ser fechados pela prefeitura. Então, e quando a prefeitura não faz, vereador, o que acontece com isso, vereador Crespo? Se isso não, se tem que caçar e não caça? Crime de prevaricação do prefeito. Isso está ocorrendo hoje, então? Desde setembro. Desde o dia 5 de setembro, o prefeito Vitor Lippe incorre em crime de prevaricação e será chamado por isso. Então, o que eu acho? O prefeito, imediatamente, ele teria que chamar a discussão, mostrar para a sociedade, primeiro que ela não foi nenhum eu não estava distraído em nenhum momento, foi feita uma discussão com um setor importante na cidade. Os técnicos falaram e cumprindo as normas do CONAMA. Nós pegamos todas as normas do CONAMA, que é o Conselho Nacional, sabe, que trata das questões do meio ambiente, de várias coisas. Foi feito baseado nisso. Ele, inclusive, cuida, que era uma reclamação específica dos donos de postos de combustível, de combustível clandestino na cidade. Por isso tem um artigo da lei que fala que não pode fazer descarregamento de combustível após as 22 horas, no período das 22 às 6 da manhã. Tem a questão trabalhista que foi discutida com o sindicato. Tem que ter licenciamento ambiental expedido pela CETESB, tem que ter certidão negativa dos débitos de INSS, tem que ter certidão negativa dos débitos de FGTS. Porque o que acontecia? O cara falia o posto de gasolina, o que acontecia? Ele colocava em nome de um laranja os trabalhadores que esperam na justiça, não sei por quanto tempo, sendo um outro dono no posto, e não tinha garantia nenhuma. Então era um problema sério. Então o Sindicato dos Frentistas fez questão de discutir com a gente e colocar esse tipo de artigo. Então houve discussão, foi amplo o debate. Eu não sou contra nenhuma... Qual é a posição do PT na Câmara? Eu vejo os seus colegas, a sua bancada quase que silenciosa em relação a isso. Eu vejo mais o vereador Crespo debatendo a questão do que a bancada do Partido dos Trabalhadores. Na realidade... Qual é a relação entre vocês, inclusive? Quer dizer, se é uma lei de um petista, como é que está essa sintonia entre França e o vereador Isídio com o ex-vereador? Os dois não tomaram posição porque não houve uma discussão na bancada com a executiva do partido que nós vamos fazer essa semana. O projeto é seu, do PT? É de minha autoria. Não há diálogo no PT? Lógico que tem diálogo, nós estamos conversando, sim, e nós vamos, eu não tenho nenhuma dúvida que na hora da discussão os dois estão combinando com aquilo que a gente discutiu. Olha, vereador, tem só um detalhe importante a respeito desse assunto. A lei foi criada em 2002. Em 2002, aqui em Sorocaba, não falava-se na instalação de postos de combustíveis juntamente com hipermercados. E isso foi uma coisa que aconteceu posterior, porque havia uma brecha na lei tributária. Exatamente. Quando as empresas de supermercados, elas colocavam o posto juntamente no mesmo CNPJ, anexo, agregavam no mesmo CNPJ, existia um benefício para o pagamento do ICMS dos produtos que eram vendidos na loja. Então houve um crescimento muito grande na questão do estado de São Paulo da incorporação do posto de combustível. Né? Aí era a questão da concorrência desleal. Chegou em Sorocaba,
quem não tinha supermercado do lado acabava pagando um imposto maior do que quem tinha. Isso, né? exatamente. É disputar situações desiguais. Só que quando os postos né? chegaram em Sorocaba, se depararam com esta lei. Não, que é exatamente. contra os interesses dos postos de combustíveis anexados aos supermercados. Agora, imagina você que tem um posto de gasolina familiar, pequeno, com 3, 4 funcionários, do lado de um shopping center, uma potência que chegou do seu lado. Você tem 10 mil produtos para descarregar ICMS para baratear a gasolina. Você faliu, meu velho. Isso não é concorrência desleal também? Também. Então, isso na época foi discutido. Aí pode olhar, fechou Camilo Júlio, fechou Verrone. Só que vários posteriormente o Estado também revogou isso. Não tem bandeira, não tem serviços, muitos já adulteraram até por não ter bandeira. Então, é um problema sério. Eu não vou entrar nessa briga de concorrência, que não é problema meu. Eu não vou defender essa tese aqui. Mas eu acho que tem que ter regras claras. Quem faz a lei também não pode se deixar usar em relação aos interesses econômicos. E, na verdade, o interesse público é que deve prevalecer. Deve prevalecer. Exatamente. Público, ambiental, de interesse público. Que se geram, os empregos que se geram. O emprego da grande empresa então, vale o mesmo que o da pequena empresa. Você acha que eu não estou preocupado com os funcionários dos postos de gasolina do Carrefour e do Oeste? Lógico que estou. E do Santos? Lógico que eu estou. E dos postos pequenos também. Então tem que criar uma regra clara para todo mundo. Hoje já não pode mais descarregar ICMS na gasolina. Não pode mais. Já abriram um outro CNPJ. Não registrava como frentista, agora são obrigados a registrar como frentista. Não pagava insalubridade, agora são obrigados a pagar. Era a farra do boi quando instalaram esses postos dos hipermercados na cidade. E prejudicava os trabalhadores, a categoria e o mercado em si. Então a gente tem que criar regras claras. Por isso eu sou favorável que chame a audiência pública na Câmara, debate, não revogue a lei, que altere o artigo 5º, que é onde está injeção as coisas, mas não desfaça aquilo que foi feito. A lei é boa, é o artigo 5º O artigo 5º é que está complicando, então o que pode ser alterado? Os técnicos vão garantir que não vai ter nenhum problema de explosão? Ok, eu não sou técnico, eu não sou contra a modificação da lei, de hipótese alguma. Agora, simplesmente revogar por revogar, aí eu fico desconfiado. Ouviu o vereador Crespo, que agora está no mandato. Vereador, qual é a sua posição em relação a essa questão e especificamente em função, inclusive, de que se esta lei passa a valer a partir de setembro e os postos que funcionavam com liminar, então estão irregulares hoje e não deveriam estar funcionando. Inicialmente quero cumprimentar você, os amigos jornalistas e também este público da Jovem Pan Sorocaba. Me permita, porque é oportuno, uma vez que o prefeito veio ontem aqui, ele saiu da linha, perdeu a compostura e passou ao ataque pessoal, não foi crítica política, ataque pessoal com relação à minha pessoa, outros vereadores. O que acontece com o senhor e o prefeito? Não consigo entender. De minha parte, nada. Eu considero um amigo, mas infelizmente ele é o mau gestor da coisa pública. É o prefeito mais processado e condenado na história de Sorocaba. Se você somar as condenações que ele já teve do Tribunal de Contas do Estado, as ações de improbidade, para quem não sabe, improbidade é sinônimo de desonestidade. Ontem mesmo, um dos jornais da cidade, está aqui o papel, se houvesse dúvida, o promotor processou o prefeito agora por um desvio de quase 6 milhões de reais na contratação de uma empresa de informática, cujo serviço poderia ser feito por dezenas de outras aqui mesmo em Sorocaba, e ele contratou uma lá de Rio Grande do Sul. Então, aqui, e foi o Orlando Bastos, esses que alguns dizem que é amigo dele. Nesse caso, o Orlando Bastos foi quem processou o prefeito bem de amigo, o senhor é amigo por improbidade. Dele, ou seja, é amigo dele. Essas coisas levam tempo, Kiko, mas eu lamento porque como pessoa é um amigo meu, mas como gestor é um péssimo prefeito. Prefeito Vitor Lippe, daqui a alguns anos, quando esses processos andarem, estará a ficha suja, com certeza. Ele já deve ter umas 20 condenações entre Tribunal de Contas, Ministério Público, Civil e do Trabalho. Aquele rombo da UBS também foi outra notícia que vocês deram há poucas semanas atrás. Para não me alongar, mas eu só queria, antes de responder alguma coisa sobre essa lei dos combustíveis, embora está aqui um dos autores da lei, Arnaud, que é um homem público. Existe. Então explica. Acontece que isso se deve aos pais do vereador Arnaud, que escolheram para ele esse nome simpático, Arnaud, e que começa com a letra A. Pelo seguinte, quando o projeto de lei ele é de vários vereadores, então na redação que se faz, coloca-se em ordem alfabética. Portanto, o privilégio deste é o nome que começa com a letra A. Mas houve mais dois que entraram juntos com ele, que foi a Cíntia de Almeida,
atualmente não mais vereador, e o Paulo Mendes, este não só vereador... Se Paulo fosse Aulo Mendes, estaria junto com a... eu não conheço nenhum Aulo Mendes, mas a verdade é que Paulo Mendes é autor desta lei atual que o prefeito está repudiando tanto, colocando até sob suspeita. Qual é a posição do Paulo diante dessa saia justa? Então o Paulo também é autor da lei. Paulo, no momento, virou fruita, como se diz. Como explica virou isso? fruita. O que é fruita? Fruita é aquilo que fica no lado da estrada e que ninguém percebe. Ele, naturalmente, está quieto, está na moita, porque o Paulo... Você está dizendo que o líder do governo está na moita? Não, mas claro, veja a situação. Primeiro que o meu apelo foi que ele converse com o prefeito para deixar a votação desse projeto 28, que pretende a revogação, para o ano que vem. E a gente discutir este ano, saindo até do ano eleitoral, esse assunto que é muito complexo. Mas o Paulo, que é um ótimo colega e vereador, ele está numa situação muito difícil em relação a esse projeto 28, porque ele é líder do governo, portanto vai ser obrigado a fazer o que o prefeito manda contra a lei vigente, mas a lei é de autoria dele. Paulo, e além disso, ele é da categoria, ele é um proprietário de postos de gasolina em Sorocaba. Então veja uma situação difícil que o Paulo vai ter para administrar isso. Mas antes de continuar, me permita, Kiko, eu quero perguntar para o Arnaud. Vereador Crespo, na verdade o nosso Urbano Martins, a Jovem Pan normalmente não estabelece, até pela própria postura do cargo, a gente evita este tipo de confronto, mas o nosso Urbano Martins informa aqui o nosso Paulo Roberto, que nós temos... O prefeito está na linha. O prefeito Vitor, que está acompanhando a entrevista não só do ex-vereador Arnaud, como também do Caldini Crespo, está na ponta da linha. Prefeito Vitor Lippe, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Eu queria fazer alguns esclarecimentos. Eu estou ouvindo a Rádio Jovem Pan e eu gosto muito de seriedade. Eu acho que é muito importante a sinceridade das pessoas, o respeito das pessoas, a ética que eu tenho questionado tem sido esquecida nessa cidade por muita gente que está na vida pública, muitas vezes as pessoas até que estão no meio de comunicação. Eu queria cumprimentar o Arnaud, dizer que ele tem sido sempre coerente. Eu acho que ele já explicou que aquele momento onde essa lei existiu já passou, era um outro momento da cidade, e acredito que os vereadores na época foram induzidos a essa lei por risco de explosão, coisa que está demonstrado que no tipo de postos que são feitos aqui em Sorocaba isso não se justifica. Portanto, ficou uma lei sem ter essa razão de ser, que realmente está prejudicando a oportunidade de Sorocaba receber novos investimentos, como shoppings, centros comerciais e outras atividades, inclusive do poder público. Mas a minha preocupação, e que eu estou ligando agora, é que o vereador Crespo que é meu amigo. Ele não é meu amigo, nunca foi, nunca será. E a outra questão, até porque ele está sempre sendo uma pessoa que fala aquilo que sente, deturpa as palavras, e eu ouvi agora, infelizmente, ele dizer que eu estou sendo condenado por improbidade, que significa desonestidade. Eu queria deixar muito claro que eu não sou desonesto, nunca fui e nunca serei. E eu espero que a política de Sorocaba tenha um respeito às pessoas, ao caráter, porque senão nunca ninguém mais vai querer participar da política. A política deve ser uma coisa saudável, sabe? Ela deve ter limites. Infelizmente, o vereador Crespo não tem limites. Ele deturpa as palavras. Ele acabou de dizer que eu desviei 6 milhões de reais. Eu nunca desviei 6 milhões de reais, nada. Ele vai falando e vai deturpando. É uma pessoa desonesta nas palavras, vereador Crespo. O senhor é desonesto nas palavras. O senhor deveria ter um pouco mais de compromisso com o que o senhor fala. Até porque o senhor nunca vai conseguir provar nada. Eu quero que o senhor prove que eu sou desonesto e que eu sou o prefeito mais condenado da cidade. Desculpe, o senhor não tem o menor compromisso, por isso que o senhor nunca teve postura e por isso que o senhor nunca vai conseguir ter o apoio da maioria da população, porque falta sinceridade, falta postura. Mas eu acho que isso é um aprendizado da vida. Por favor, faça uma reflexão antes do senhor tornar públicas essas palavras tão maldosas. Por sinal, o senhor tem sido conhecido sempre por ser uma pessoa maldosa. E é exatamente por isso. Eu lamento eu ter que ligar agora para falar isso, mas volto a dizer, eu estou dando o melhor de mim pela cidade, tenho feito o melhor que eu posso, tenho passado muitas dificuldades e é muito chato eu ser questionado em relação à minha integridade moral por alguém que, volto a dizer, tem sempre utilizado as palavras de uma forma muito maldosa e não tem sido sincero. Começa por isso, falando que é um amigo. O senhor nunca foi meu amigo, nunca será. Eu não quero amigos desse tipo. Muito obrigado. Eu lamento esse desabafo, mas acho que é importante as pessoas de bem estarem dizendo o que sentem quando elas se sentem ofendidas moralmente. Quero deixar um abraço a todos vocês e espero estar em breve novamente para nós continuarmos uma discussão mais elevada em relação às questões, os problemas da cidade e as soluções que nós temos que ter com a nossa querida Sorocaba.
9h01, este é o prefeito Vitor Lippe, neste espaço democrático do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Enfim, conversando, ouvindo a entrevista. Eu quero cumprimentar o prefeito Vitor Lippe, porque creio que ele, pela primeira vez, ele voltou a um meio de comunicação, ao vivo, por sinal, para dar os argumentos dele, que atualmente não estão convencendo muita gente, mas não deixam de ser argumentos. Ele deve mesmo participar mais. Só espero que ele continue na linha, porque não é conveniente aquela política vulgarmente conhecida como a política caracu. A pessoa fala o que quer e some depois. Eu espero que ele continue no ar. Eu gostaria que a gente continuasse esse debate. E se ele fugir neste momento, eu gostaria de convidá-lo, ou melhor, desafiá-lo, para na quarta-feira que vem, eu virei aqui, quem sabe o Ardor também venha, vamos fazer um debate mais prolongado, ou então, se o Kiko conseguir do satélite algumas horas em outro dia da semana, vamos fazer um debate. Eu tenho provas das condenações. Ele disse que não tem prova, sim. Ele já foi condenado várias vezes pelo Tribunal de Contas em julgamento definitivo e tem várias outras ações cíveis que estão correndo na comarca de Sorocaba contra ele. Portanto, eu tenho prova, sim. Eu faço o desafio que agora ele continue no ar. Eu gostaria, porque é muito fácil a pessoa falar e sumir. Me informa o Kiko que ele fugiu. Poxa, ele fugiu. Que ele desligou. Mas ele tá. Você acha que ele não está na linha? Você duvida da audiência da Jovem Pan? Não, eu não duvido. Claro, está na linha. Prefeito, liga novamente. Vamos continuar o debate. Não use a política caracu, que pega muito mal a pessoa falar o que pensa, depois desaparecer. Mas se de qualquer forma o senhor não tem mais o que falar, somente leu o script que o marqueteiro lhe passou agora, venha quarta-feira que vem. Vamos ampliar o debate. Eu tenho provas das suas condenações, aceita? Vamos ampliar esse debate, porque a cidade de Sorocaba, que o elegeu, inclusive eu com o meu voto, lógico, me arrependi depois, mas foi um dos, claro, apoiei. Acho tão estranho, mas tão estranho mesmo, uma pessoa em que tantas pessoas confiaram em 2008, hoje está com o governo completamente desacreditado, além de dissimulado, também um governo que já demonstrou ser desonesto, haja vista as condenações todas que tem ali. Essa última da empresa do Rio Grande do Sul. Eu quero continuar a conversa, mas antes eu gostaria de perguntar, ele que aguarde 30 segundos, ele é prefeito, mas não é rei. Eu estava perguntando antes da intervenção dele, para o Arnaud. Gostaria de saber, Arnaud, você é uma pessoa do bem ou do mal? Eu me julgo do bem. Eu gosto das coisas corretas na nossa cidade também. Obrigado, porque eu quero fazer um desagravo aqui. Eu estava ouvindo ontem o prefeito que anda falando que todo mundo que não elogia ele é do mal, fazem maldades. Portanto, o Ministério Público faz maldade, o juiz faz maldade, o Tribunal de Contas faz maldade. E a imprensa foi com Pedro Guerra. Mas Pedro Guerra não, também com Herculin. Ele não gostou de alguma frase e disse que a imprensa, ou pelo menos estes aqui, são do mal. Então é isso que o prefeito precisa entender. Ele, nesse jargão de marketing, está classificando todo mundo que não elogia o governo dele como do mal. Eu mesmo, que sou independente, nem oposição sistemática faço. Reconheço coisas boas do governo dele, como por exemplo o mega plantio, as ciclovias. Entretanto, alguém conhece maldade pior? Se a gente for analisar a fundo, quarta que vem, eu espero fazer isso, Kiko. O prefeito que durante quase 8 anos não faz creches em quantidade suficiente, mães que estão perdendo emprego, sofrendo pela falta de creches. Existe maldade pior do que essa? Casas populares, 15 mil pessoas ou famílias que ainda não têm um teto próprio e o prefeito não construiu. Tem maldade pior do que essa? Eu duvido que haja. Então, infelizmente, ele tem usado essa expressão. Você acredita que o prefeito, em relação à lei dos postos, está querendo a livre concorrência? Não, isso aí é o discurso. Isso é o discurso enlatado, é lógico. Esse é um bom discurso, algo polêmico, mas ele está tentando se livrar de prevaricação, porque a justiça está esperando que ele casse o alvará desses 16 postos que se instalaram irregularmente nos últimos anos. Para não fazer isso e favorecer esses 16 postos, porque dizem que ele tem milhões de motivos para fazê-lo, que ele quer simplesmente revogar a lei. Mas isso vai beneficiar os réus da Operação Pandora. Ele pode até negar, mas eu estou conversando com
com autoridades da Operação Pandora que me garantem isso. Eles vai livrar. Então, no fundo, o problema é que o Maurício Biasotto é uma pessoa tão ligada ao prefeito e o prefeito deve favores a ele. É uma pessoa que sabe demais. Então, quer livrar o Maurício Biasotto. Se ele quer discussão, vem agora, se o tempo permite. Não, quero conversar. Espero que ele não saia da linha. E o prefeito Vitorino tem todo o direito. Só quero dizer que eu sou amigo dele. Ele pode não ser amigo meu, mas quem decide quem são os meus amigos sou eu mesmo. Ele é meu amigo, até porque eu sou cristão. Eu sou um cristão, portanto não tenho inimigo nenhum. Posso ter adversários. Brigam as ideias, mas não o coração das pessoas. Mas eu aceito, se ele, na cristandade que ele possa ter, ele não me considera amigo, isso não me diminui. Mas saiba, prefeito, o senhor é meu amigo. Eu reconheço no senhor um ser humano que está lutando pela vida. Prefeito Vitorino, com todo o direito de resposta aqui nesse espaço democrático do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Prefeito, mais uma vez, bom dia. Eu realmente fico impressionado com esse não sei como qualificar isso. Ele continua dizendo que eu sou desonesto, só que eu não sou, vereador. Eu aceito as críticas administrativas, mas o senhor sempre procura me desqualificar moralmente. Vem na quarta que vem para o debate, prefeito. O tempo é o senhor da razão. Vem na quarta, prefeito. Responde, câmbio. O dia que o senhor conseguir demonstrar que eu me beneficiei com alguma coisa da prefeitura, ou eu me apropriei de algo que não fosse meu, aí eu tenho sido, infelizmente, todos os prefeitos do Brasil têm ações na justiça por questões formais, por questão da decisão de como fazer muitas vezes a contratação, uma questão relacionada à não concordância de alguma coisa, mas não é por desonestidade, eu nunca desviei nada. Como é que o senhor fala no ar que eu desviei 6 milhões, ou que eu devo coisas para as pessoas? O senhor não tem a menor postura ética, e não adianta essa falsidade de falar que eu sou amigo por ser cristão, desculpe, o senhor, sabe, seja sincero, pelo menos de vez em quando, ou pelo menos quando se fala em relação a mim, sabe, eu não tenho nada contra o vereador Arthur, eu acho que ele é um homem de coragem, sempre fala com sinceridade as coisas, e eu respeito por isso. Volto a dizer, na época essa legislação possivelmente foi induzida pela questão do risco de explosão, ficou demonstrado agora que não existe, é um outro momento, outras condições. Hoje essa lei traz problemas à cidade. Eu não quero beneficiar posto nenhum, eu nem conheço os donos de postos de gasolina, eu não sei quais são, isso não me interessa, eu estou preocupado com a cidade. Pare de desviar as coisas, pare de usar, sabe, essas palavras maldosas. Depois o senhor não quer ser conhecido como maldoso, o senhor toda hora fala de um jeito distorcido. Isso tem sido uma característica do senhor, mas não adianta o senhor falar, mesmo que o senhor fale 1000 coisas, uma mentira, isso não vai se transformar numa verdade. Então, por favor, vamos conduzir. Eu tenho trabalhado tanto, por que o senhor não ocupa mais tempo do senhor para ajudar a cidade, ele ficar fazendo crítica toda hora, o tempo todo, sabe? Sim, o senhor é uma pessoa inteligente, capaz, uma pessoa bem preparada, só falta melhorar a questão ética, é só isso. Se o senhor se conduzir, não deturpar as palavras, é que o senhor tem sido maldoso nas palavras sempre. E o que é ser maldoso nas palavras? É deturpar, é desviar no meio da palavra, no meio da fala, induzir as pessoas a achar que eu sou desonesto. Volto a dizer, o senhor nunca vai provar que eu sou desonesto, porque eu tenho a razão do meu lado. Eu não sou desonesto. Volto a dizer, eu não sou desonesto. O senhor pode falar isso 1000 vezes. E, por favor, não me chame de seu amigo. Pare de ser hipócrita. Sabe, essa hipocrisia não leva a nada. A população quer sinceridade. Seja o que o senhor deve ser, não desvie as coisas, não fica fazendo, sabe? Isso não pega bem para ninguém, não pega nem para a política. Então, eu lamento mais uma vez, eu não vou ficar debatendo o dia todo, porque eu estou trabalhando, eu estou agora entrando aqui num evento sobre o Parque Tecnológico para trabalhar o futuro da cidade. Nós estamos discutindo a governança do parque, nós estamos discutindo o desenvolvimento econômico, tecnológico, enquanto o senhor fica criando essas futricas, essas intrigas. Por favor, deixa a gente trabalhar. Venha ajudar, o senhor é uma pessoa inteligente, venha dar propostas, não fique, sabe, tendo essa postura sempre querendo denegrir a imagem dos outros, sabe? Pare com isso, vamos fazer uma política maior, vamos fazer uma política que a cidade merece, vamos fazer aquilo que as pessoas esperam da gente, vamos fazer o melhor pela cidade. Eu conto com o senhor, vamos fazer uma reflexão, eu talvez não seja perfeito também, mas desonesto eu não sou. Muito obrigado, um abraço. Bem, prefeito, eu não disse, caso o senhor se lembre, que a sua pessoa é desonesta. Com certeza o seu governo tem sido desonesto e, portanto, alvo de várias ações públicas, não minhas, desse maldoso promotor, conselheiros maldosos do Tribunal de Contas que já condenaram o seu governo. E eu volto a dizer, gostei de todas as suas frases, algumas até elogiosas à minha pessoa, fora essa questão de maldoso. Eu não sou maldoso porque sou cristão, nunca disse que o senhor é. O senhor é que vem repetindo esse jargão, provavelmente induzido pelo seu marqueteiro, chamou até a imprensa de maldosa. Portanto, por favor, dê um pouco mais de
de qualidade ao seu discurso. O seu discurso é bom, engana de fato muita gente, mas ninguém engana todo mundo o tempo todo, prefeito. Agora, depois de 8 anos, já está em fase de esgotamento esse processo. O senhor não disse, quarta-feira que vem vamos debater abertamente. Aqui parece que o Kiko está concordando, ele vai dar carta branca. Aliás, a sua interferência agora na nossa entrevista abre um precedente. Eu agradeço a Jovem Pan. Quando o senhor estiver aqui às quartas-feiras, eu também vou ligar na hora e porque aqui eu tenho que vir no dia seguinte, né? Não é nem sempre o mesmo público. Agora, às quartas-feiras, quando o senhor vier com a sua irritação de praxe, com esse seu discurso falso, dissimulado, então eu peço licença para a Jovem Pan, eu vou telefonar, aí entrarei no ar também. O senhor, na verdade, me valoriza, eu agradeço a sua atenção, mesmo com os impropérios falsos que o senhor tem me dirigido ultimamente, porque eu tenho incomodado. Eu receio que esse seja o problema. Eu incomodo porque digo a verdade. O senhor está acostumado a ficar cercado de pessoas que só o bajulam. Esse é o problema. O rei está nu e muitos dos que estão próximos não dizem isso. Eu digo simplesmente isso. E, aliás, em termos de seus projetos, pode observar, faça uma análise se não sabe. O senhor disse que não sabe quase nada, não sabia que o Genaro Rena era pedófilo ao seu lado, não sabia da corrupção havida nas secretarias. O senhor não sabe muita coisa o que acontece no passo, mas se informe. 90% ou mais dos seus projetos eu sempre votei a favor, porque reconheci que eram bons projetos, não para o senhor, nem para mim, para o povo que nos elegeu. É disso que o senhor está se esquecendo, se tornou um prefeito arrogante, distante, teve a coragem de dizer que não anda de ônibus e não quer andar de ônibus, se recusa a sentir o que este povo está sofrendo nessas sardinhas em lata que o senhor deixou acontecer no sistema de transportes. Eu deixei um sistema bom quando estive no governo de Antônio Carlos Pannunzio. E o senhor relaxou esse sistema agora, para não ter que enfrentar essa realidade, até se recusa a andar de ônibus, prefeito. Mas amigo eu sou. Amigo é o que avisa, mesmo criticando, críticas construtivas, que o senhor está caindo pelo despenhadeiro. Mas eu espero que o senhor corrija isso, mas seja mais humilde, prefeito. Por favor, agora, quarta-feira que vem, depende só do senhor. Por favor, não sei se está na linha ainda, mas não fuja. Quarta-feira estaremos aqui, 7 horas. E, prefeito, chato, hein? Olha, essa história de falar o que quer e fugir, pega mal. Mostra que o senhor, na verdade, só tem discurso vazio e não tem argumentos. Mas fica aqui, Kiko, ficarei de prontidão na quarta que vem, tá? Basta ele ter um lampejo de coragem, de civismo, cidadania, que eu virei aqui. 9 horas e 14 minutos e o telefone do ouvinte, o portal de voz da Jovem Pan, sempre o 21020384. O ouvinte liga, compartilha as informações, também dá a sua opinião. E nesse momento nós temos 2 portais, 2 ouvintes que entraram em contato com a Jovem Pan. Carlos Silva Alberto, eu sou aqui do Trujillo. Estou ouvindo a entrevista aqui do Crespo com o Vitor Lippe, e não é isso que o povo precisa, não é essa discussão que não chega a lugar nenhum, essa discussão parece 2 adolescentes, entendeu? E o pior de tudo é o Crespo fala o que quer, ele atropela, tudo que ele quer falar, ele também fala, entendeu? E eu nunca vi uma discussão de tão baixo nível. Eu quero agradecer ao Carlos pela manifestação. Que bom que tivéssemos tempo para ouvir mais essa população que tem muito a falar. Eu que ando pela cidade, não só de ônibus, sei de muitas coisas. Por exemplo, o bairro Bom Jesus não tem esgotos, não tem esgoto, é fossa. Eu gostaria de trazer manifestações dos bairros que estão sofrendo esta má administração, Vitor Lippe. Mas, Carlos, você tem razão, eu concordo. Eu lamento, porque quem baixou este nível agora foi o prefeito que, por sinal, quebrou as regras da emissora, entrou no ar ao vivo. Mas eu gostei do precedente. Eu também vou fazer isso, já peço a emissora. Bom dia. Eu gostaria de dizer que estou ouvindo aqui o vereador Crespo falando, o prefeito falando. Eu gostaria só de fazer uma colocação como ouvinte da Jovem Pan. Eu não sou político, sou trabalhador, né? E não tenho nada a ganhar com política, mas só dizer o seguinte: Crespo, você já saiu em eleições contra o Renato Amari, agora você está apoiando o Renato Amari. Há sinceridade nesse apoio, tem como se acreditar na necessidade da política, e numa eleição você fala mal, em outra você está a favor. Meu nome é Reinaldo Pinto de Almeida, tenho 43 anos, estou fazendo hoje 43 anos, moro no bairro Parque das Pailinhas.
Parabéns ao Reinaldo, aniversário dele hoje. Parabéns, Reinaldo. Meus cumprimentos também. A melhor resposta aí rápida, porque o tempo é sempre curto, Reinaldo, é a seguinte. Primeiro, na vida pessoal e também na vida política, o que se espera é maturidade. Deus nos dá essa oportunidade para a gente evoluir. Eu me considero um ser humano e também político mais evoluído do que alguns anos atrás, e o Renato Amari também. Isto é o que favoreceu agora uma aliança que, se Deus quiser, será vencedora com Renato prefeito para o ano que vem em Sorocaba. Eu gostaria que você observasse que todo debate, desde que seja um debate que fale a verdade, ele é positivo. É isso que incomoda. Eu falo a verdade, eu não tenho o rabo preso. Tenho muitos defeitos, Reinaldo, eu os reconheço e luto contra eles. Mas uma coisa que todos sabem, e ninguém me acusa em contrário, é isto. Eu não tenho o rabo preso com ninguém, só sirvo a um senhor, que é o povo que me elegeu. Diferente de alguns políticos que se elegem e servem, por exemplo, ao dinheiro e a interesses escusos. Eu sirvo ao povo que me elegeu, à população mais carente. E digo a verdade. Um outro jargão que você conhece é que a verdade incomoda, a verdade dói, mas não deixa de ser a verdade. Esse é o problema que o prefeito está tendo comigo. Ele está se irritando, baixando o nível do debate, porque eu estou falando muitas verdades. Eu tenho prova. E veja, Reinaldo, quarta-feira que vem sintoniza, hein? Maior audiência dos últimos anos na Jovem Pan. Um debate pela verdade. Vou trazer documentos aqui e nós vamos ter tempo para mostrar para o prefeito o que ele não sabe. Ele está nu. Não tem ninguém avisando o prefeito, gente, que ele está nu. Vereador Crespo, o prefeito Vitor Lippe voltou a entrar em contato com a redação da Jovem Pan, dizendo o seguinte: não está fugindo de absolutamente nada. E quarta-feira, disse que vem? Com relação ao hoje. O prefeito apenas está num compromisso, mas quarta-feira, como acontece todas as semanas, o prefeito estará conosco aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Mas e daí? Vou debater com ele? Por que não? Não, se está combinado, virei com os documentos. Podemos propor ao prefeito. Tudo bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, já que se falou aqui que sou aliado do Renato. O senhor é, para quem não sabe, ouvindo da Jovem, o senhor é formado engenheiro elétrico pela Unicamp e advogado pela Faculdade de Direito de Sorocaba. E o senhor já deve ter estudado tudo a respeito do ficha limpa. O senhor, aliás, o senhor e o Arnaud falavam aqui, né? Falavam que, olha, o Panuns enquadra no ficha limpa, um processo administrativo, Renato enquadra, o grupo de vereadores, o Martinez, mais o Tonão e quem mais? Donizete, tem outros que não são mais vereadores, né? Enfim, quem que a lei pega e quem que a lei não pega. Aliás, o senhor até brincava aqui com o Arnaud que vocês eram campeões em querer caçar o Renato Amari, né? Quer dizer, o senhor já deve ter estudado muito isso, e agora o senhor é aliado do Renato. Como é que fica? O Panunzio tem processo, o Renato tem processo, e os vereadores, no caso, os que têm mandato e pleiteiam a reeleição, o presidente da Câmara, vereador Martinez, vereador Donizete e vereador Tonão. Eu não conheço nenhum político que não tenha sofrido. O senhor conhece os processos de algum todos. processo. Não fuja a pergunta, por favor. Não vou fugir. Todos os políticos têm algum. Eu, por exemplo, já tive vários. Em todos eu demonstrei que as acusações eram falsas, portanto não tenho mais nenhum pendente contra mim. Agora, a questão da ficha limpa é um enquadramento diferenciado em relação a outras condenações. Você citou vários que de fato estão correndo algum risco. A sensação é a seguinte, que o PSDB ou os outros partidos querem caçar o Renato, querem esperar começar o processo para truco, nem que seja para criar confusão. Todos os políticos têm processos, mas a maioria dos processos não se enquadram na lei da ficha limpa. O Panunzio, por exemplo, tem processo também. Mas eu acredito que no frigir dos ovos, se houver impugnações e essa análise apurada da Justiça Eleitoral, isso vai ter que acontecer mesmo próxima eleição, não há como fazê-lo antes. Vamos ter uma eleição com muito processo. Na minha opinião, de todos esses que você mencionou, os políticos em geral em Sorocaba têm problemas na justiça, têm algumas vezes acusações falsas. Eu não acredito que nenhum deles seja de fato apanhado ou proibido de se candidatar pela ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela pega principalmente atos de improbidade dolosos. Atos de improbidade dolosa. A pessoa pode ter cometido até um crime, mas se não for ato de improbidade doloso, então acaba não se enquadrando. Então, vários políticos têm problemas, têm preocupações na justiça, mas pelo que eu já estudei, na hora H nenhum deles será enquadrado. Perfeito, 9h21, tem mais um portal de voz, mais um ouvinte entrando em contato com o jornalismo da Jovem Pan. Meu nome é Odete Martinelli, eu moro aqui no bairro de Vila Barão, gostaria de deixar o meu recado para esse debate. Eu acho que o vereador Crespo, se dizendo cristão, ele está ofendendo muito o prefeito Lippe. Um cristão não tem essas atitudes. Cristão.
Obrigado, Andréia. Realmente, esse julgamento é o mais importante. Perdão, André. Odete, eu não ouvi bem antes. Odete, esse julgamento... Ela disse que o senhor, como cristão, está ofendendo muito o prefeito Vitor. É verdade. É necessário analisar, coisa que deveremos fazer na quarta-feira que vem, Odete, peço que você se programe para essa sintonia, analisar a verdade, simplesmente. O cristão... Quando o senhor falar incisivamente, não parece que o senhor sempre fica na posição de ataque e o seu opositor... Será que o senhor sempre não deixou o seu opositor em situação de vítima, vereador? O que possa parecer... O senhor é tão incisivo que às vezes parece que o senhor é mal mesmo. Mas quem não é incisivo... No ar, às vezes, para quem não é incisivo, quem não é incisivo é hesitante. E aí é leviano. Ou você fala de uma forma segura, porque estudou, você conhece a verdade, ou pelo menos facetas da verdade, ou você é leviano, você é hesitante. Então, eu até agradeço, procuro ser incisivo, porque eu já estudei os assuntos. Eu estou querendo debater com o prefeito, já que ele está contestando, com documentos e provas. Espero que ele aceite esse debate. Será histórico a semana que vem. Mas sou um cristão, de fato, sei os compromissos que isso significa, maiores do que quaisquer outros, até os políticos, e, portanto, Odete, eu agradeço a sua lembrança, mas a minha consciência está tranquila, porque eu sei que estou servindo a população, principalmente os mais pobres, mães que não têm creche, gente que não tem casas populares, que vem sofrendo com esses vários tipos de atos de desonestidade que a atual administração tem cometido. 9h23, vereador Crespo e também Arnô Pereira conosco aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, com relação a essa discussão da revogação da Lei 6.700, vai propor audiência pública. Audiência pública. Esse é o caminho. Vereadora Nova disse que olha, já está marcada a audiência pública, por sinal, dia 20 de março, às 19h30 no plenário da Câmara. Mas veja, eu marquei preventivamente, porque... Mas vai alguém nessa audiência ou não vai ninguém? Vereador Arnô, por exemplo, e espero que vocês todos vão, mas se não for muita gente, isso não é problema, porque a tecnologia hoje nos permite televisão, telefone e internet. Você não precisa ter gente fisicamente lá. O mundo do futuro é as pessoas espalhadas mesmo. Então, agora, eu estava na dúvida, e ainda estou, porque a proposta que eu fiz ao Paulo Mendes é que ele converse para o prefeito, para a gente levar a discussão desse assunto. Foi duro com o Paulo Mendes, você falou que ele é fruta, né? Fruta. Você acha que é maldade isso? Não, porque o senhor disse que ele está à beira do caminho nessa discussão, está ao lado. Que ninguém pode pegar. Mas então me ajude, é maldade dizer isso? Não é maldade, chega até a ser engraçado. Mas então não é engraçado, a gente tem que ser sereno mesmo, não irritado como o prefeito tem feito. Ele pede a razão. Se ele tem alguma razão, ele pede quando ele passa por esses ataques pessoais. Aldete, o prefeito, olha o que a Aldete falou, hein? Eu não tenho certeza, mas acho que o senhor é um cristão também, como eu. Então, veja aí, não vamos passar do limite. O povo quer crítica política, debate de ideias, não ataques pessoais. Lembre-se disso, por favor. Mas essa questão dos postos, a minha proposta é simplesmente não votar no afogadilho, portanto, não votar este ano. Eu também acho que a lei atual deve ser revisada. Mas vamos discutir e mudá-la o ano que vem, fora das paixões eleitorais. Perfeito. Então eu vou perguntar ao senhor, vamos olhar o outro lado. Tem 16 postos que tem a eliminar a caçada e deverão ser fechados. Não tem. Essa é a prevaricação do prefeito. Tudo bem. O senhor vai processá-lo se ele não fechar os postos? Vou dar um mês de prazo para ele cumprir a obrigação. Veja como eu sou amigo dele. Agora, eu não vou processar amanhã. Se ele não caçar esses alvarás, que a lei obriga agora, daqui um mês, o Arnô me disse que vai assinar comigo. Eu vou procurar outras assinaturas. Ih, Arnô, ele não vai elogiar tanto você depois. Você vai ficar maldoso, hein, se assinar essa ação. Pois não, vereador Arnô, vamos. A realidade é o seguinte, olha, eu não sou a favor de desemprego. Nesses 16 postos que estão funcionando, tem no mínimo umas 200 pessoas, multiplicando por 3 ou 4, que dependem da sua sobrevivência. O prefeito tem, com certeza, o departamento jurídico da prefeitura que está correndo atrás disso. No mínimo, ele poderia pedir ao judiciário um prazo até resolver a questão legislativa. Eu acho que isso seria ter bom senso. E aí a gente fazer um debate na Câmara com audiência pública. Eu respeito muito o Paulo Mendes pela seriedade que ele desenvolve o seu trabalho, apesar de ser partido diferente. Me ajudou a fazer a lei não foi só o Arnô. Ele e a Cíntia também, né? Ele, a Cíntia e todos que votaram. 20 votaram. Os autores é Arnô, Paulo e Cíntia. Mas foi votado por unanimidade, com o apoio da prefeitura. Então a gente tem que fazer um debate, discutir com a sociedade, com a cidade, o que precisa ser alterado com segurança para ninguém correr risco e que ninguém venha aqui perder seu emprego e muito menos seu estabelecimento comercial. Isso é ter bom senso. Eu aposto nisso e quero ajudar nesse debate. Então, Kiko, graças a vocês e a Jovem Pan, então estamos confirmando mesmo, a Arnô estará lá, este debate, espero que preliminar, porque o assunto é complexo, vamos discutir também ao longo dele, o cartel,
a segurança ambiental dos postos, as diferenças nessa atividade em relação a outras, o Arnaud também já mencionou, a questão da concentração de postos no centro da cidade, onde todo mundo quer abrir, é lógico, caindo essa lei, se não tiver nenhum tipo de, outro tipo de regra, a cada 50 metros vai ter um posto. O povo dos bairros vai ter que vir para o centro, que já é congestionado, para abastecer. A ideia moderna do urbanismo é o espalhamento. Do jeito que o prefeito quer, haverá mais concentração de veículos no centro. Nós temos que discutir tudo isso. Dia 20 às 19h30, garantida a audiência pública. Eu só gostaria... O prefeito pode se desarmar? Ambos podem. Claro, mas ele é meu amigo, Kiko. Eu, de minha parte, eu digo, sou um cristão, ele é meu amigo, não tem problema pessoal nenhum. Eu até gostaria que, além da quarta-feira que vem, vamos debater umas 3 horas, espero que a Jovem Pan... Vocês não conseguem se entender? Não, mas dia 20. Arnaud, vamos convidar o prefeito que ele continue o debate lá no... Quero só concluir esta manifestação com o seguinte, o assunto é complexo, não daria para esgotá-lo agora. Artigo 37... falar do GEPAS. Vou repetir, ainda, artigo 37 do Plano Diretor, Lei 8.181, aprovada pelo Arnaud, por sinal. Outorga onerosa. A solução para os 16 postos de Sorocaba é fechamento imediato, porque estão irregulares, eles exorbitaram da lei e tem que ser fechados, mas não precisam ser implodidos ou retirados dali. Abre-se um processo, se eles quiserem, de concessão, outorga onerosa no direito de construir, até em relação à própria lei vigente, a 6.700. Nem precisa nem revogar a lei agora. Eles podem continuar desde que paguem uma compensação social por terem infringido a lei vigente, percebe? Então o assunto é vasto. Tudo, né, não tudo, com muita humildade. Eu gostaria que o prefeito também estudasse um pouco mais, antes de ficar criticando, baixando o nível, como a Aldete lembrou. Mas eu acho que o prefeito ouviu a Aldete. Muito obrigado pela sua participação. Sou eu que agradeço. Também Arnaud Pereira conosco aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Mais uma entrevista calorosa aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bota calor, hein?